Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Sem trégua no volume de chuvas, no Rio Paranaíba continua a subir e fica acima dos 11 metros, alcançando a Ponte do Arco. Vamos mostrar o avanço da enchente que já atingiu mais de 700 famílias entre desalojadas e desabrigadas em Patos de Minas. Os flagrantes da angústia e desespero dos moradores no momento de deixar as residências alagadas. Motorista de ambulância conta sobre susto e diz que foi milagre carro não ter caído em asfalto que cedeu na LMG 743. As vias e trechos de estradas interditadas nesta terça-feira na região. Patenses que viram acidente em Capitólio relatam momentos de terror. Petrobras anuncia aumento de preços para gasolina e diesel. Futebol, o RT segue na preparação para o Campeonato Mineiro. Ronaldo fala sobre Fábio, os desafios para gerir o Cruzeiro. Venda de antigripais cresce mais de 50% entre os patenses. Situação caótica. Com estrada do aterro obstruída, a Prefeitura diz que coleta de lixo será reduzida apenas a resíduos orgânicos. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A chuva incessante continua gerando mais problemas dentro das cidades e também nas estradas. Alguns trechos tiveram, inclusive, que ser interditados. Em Patos de Minas, 2 pontes tiveram que ser interditadas. A do Arco, na Avenida Joaquim Fubá, e a ponte que dá acesso aos bairros Jardim Paulistano e Cristo Redentor. A Avenida Parque, saindo pela Fátima Porto, também está fechada. No município de Varjão de Minas, o trecho que liga a BR-365 à comunidade de Galena também está interditada. Em Carmo do Paranaíba, 2 pontes interditadas, a que liga Catulés a Carmo e sobre o rio Laje, que está submersa, no povoado de Pimentas. Na LMG 743, por conta da via que cedeu entre Carmo e Quintinos, fechada. Na estrada que dá acesso a Arapuá e Quintinos, houve deslizamento de terra e também está interditada. Em São Gotardo, tem 3 pontes fechadas, sobre o córrego Confusão, na região de Conqueiros, e que liga o bairro Bela Vista à estação da Copasa, e a que fica no entroncamento das ruas São José, Padre Querdoli e a Avenida Presidente Vargas. A ponte sobre o rio Abaeté, na MGC 352, que liga Tiros a Arapuá, também está interditada. No quilômetro 153 da MG 354, em Presidente Olegário, pista fechada. Em Lagoa Grande, a ponte sobre o córrego dos Porcos, que liga Lagoa Grande a Vazante, está interditada. A ponte na região rural, conhecida como Cava Jacu, entre Brejo Bonito, Cruzeiro da Fortaleza e Serra do Salitre, rompeu, e a alternativa é usar a BR-146. O córrego da Louca transbordou e a Avenida Amazonas foi fechada em Guimarães. Em Coromandel, as pontes que ligam Rocinha, Mateiro e Pântano e sobre o córrego Lages, entre Coromandel e Pântano, também está interditada. A motorista da ambulância que ficou em uma parte da via que cedeu entre Carmo do Paranaíba e Quintinos conta o drama vivido. O acidente aconteceu no domingo. Por áudio, a motorista contou ao jornalismo da NTV o susto sofrido. Luana Rodrigues da Cruz é motorista da ambulância que ficou nesse trechinho do asfalto da LMG 743. Ela saiu do distrito de Quintinos, sentido a Carmo do Paranaíba, para levar uma paciente, quando notou algo estranho na estrada. O namorado de Luana a acompanhava. Não deu para ter noção, porque estava muito escuro e chovendo muito. Então, na hora que a gente viu, o carro já tinha batido lá embaixo, né? Ou seja, já tinha pulado essa altura, né? Que ficou e o carro desceu. Aí, na hora que a gente viu, ele estava meio que andando torto, por conta das imperfeições que estavam na hora. E o meu namorado falava, freia, 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 vai capotar, vai capotar. Eu consegui frear e parou lá naquele último pedacinho de asfalto que tinha. Os 3 ocupantes da ambulância conseguiram deixar o veículo sem ferimentos. E Luana levou um susto ao ver as imagens. E para ela, foi um milagre. No dia mesmo, à noite, eu ficava com muito medo.
E eu só queria sair para longe. Eu falava com eles, vamos sair daqui, pra gente ir pro outro lado. Na hora o susto é muito grande, eu acho que a gente nem tem noção direito do que está acontecendo. Aí no outro dia cedo, quando eu acordei, que os policiais me mandaram as fotos, que estava durante o dia, que eu vi o que a gente passou, eu fiquei sem acreditar. Eu chorei e falei, é Deus mesmo que pegou essa ambulância e colocou lá no finalzinho, porque pra gente fazer esse percurso todo, né, dar esse salto lá embaixo e a gente não ter nenhum arranhão, não tem outra explicação não. É só Deus mesmo que colocou a mão e segurou a gente. O aumento do Rio Paranaíba causou transtornos para a população. Com isso, muitos moradores tiveram que sair de suas casas, retirar os pertences para a segurança de todos. Com as chuvas em Patos de Minas, o nível do Rio Paranaíba continua elevado, consequentemente causando problemas para quem reside próximo ao local. Segundo Euler, que mora próximo à ponte, antes do local ser interditado, algumas pessoas chegaram a perguntá-lo se o local estava de fácil travessia. De fora ali, eu falo assim, pode passar de moto ali, carro? Eu falo, não gente, pode passar não. A ponte tem muita água, aí eles passam. O volume da água do Rio Paranaíba atingiu a marca de 10 metros acima do normal na segunda-feira, situação que não é vista desde o ano de 2006. Este senhor de 75 anos mora há décadas nessa localidade e desta vez teve que retirar os móveis da casa e se mudar temporariamente para que não houvessem mais prejuízos. Tirar. Aí eu e meu menino ficou aqui à noite carregando os trens, juntando, esperando para ver se ia parar de subir, mas pegou a subir rapidamente. Aí ele foi embora, liguei para ele de novo, falei, pode vir, né, vamos arrumar o caminhão, que vai subir rápido e se nós não agir rápido já estavam moendo as coisas. Eu tenho uma casinha ali em cima, na Rua Paraná, aí levei minhas coisas para lá. No bairro Jardim Paulistano, um grupo de moradores foi flagrado atravessando a rua utilizando um barco. Além disso, é possível ver trabalhadores da oficina mecânica transportando carros para fora do estabelecimento para que a enxurrada não os deteriore ainda mais. Na rua Carmo do Paranaíba, a situação não é diferente. Há moradores em pequenas canoas transportando pessoas das casas, tamanha a altura da água. O senhor Wilson mora no bairro Vila Rosa há anos e já pegou pelo menos 3 enchentes e teve que deixar a residência. Na noite dessa segunda-feira para terça, ele passou a noite acordado para acompanhar a água do rio subindo. E quando percebeu que já estava na residência, solicitou ajuda. Eu fiquei a noite toda acordado, aguardando, né, subir a água. Assim que ela subiu, os meninos da prefeitura, a equipe da prefeitura estava à disposição. Vieram cá, me socorreu, eu tirei as coisas mais pesadas e agora estou acabando de tirar as maneiras para trazendo para a casa do vizinho. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, a ponte foi interditada porque a água cansou a parte inferior. E isso faz uma força muito grande na ponte, comprometendo a segurança dos que venham atravessar. No local havia também alguns engenheiros que estão monitorando a estrutura da ponte para a segurança da população. A reportagem da NTV tentou gravar com a equipe, mas não obteve respostas. Além disso, o tenente Fernandes, da Defesa Civil, deixa um alerta a toda a população. As pessoas que tiverem de trafegar sentido a Patos ou saindo de Patos utilizando essa ponte, usar outra rota, aqui está interditada, e no seu deslocamento, quando perceber uma situação de risco, que não se aventura, procura outra rota, assim estará garantindo a sua segurança e daquelas pessoas que estejam junto. Pois é, você viu aí essa reportagem feita no período da manhã, até por volta ali das 11 horas, meio-dia, né? Daqui a pouco, ainda hoje, nessa edição do NTV News, a gente vai mostrar a atualização, né? Porque a situação está pior ainda. Choveu mais, né? O rio subiu ainda mais, alagou ainda mais aquela parte ali próxima à ponte, a água chegou na ponte, mais de 11 metros de altura, e a gente já mostra ainda hoje aqui no NTV News toda essa situação, além dos bairros e além também de toda a angústia e também o desespero de vários moradores tendo que deixar suas residências, confrontando ou enfrentando uma situação tão adversa como essa. Ainda hoje, não perca não, aqui no NTV News. E depois do intervalo a gente fala das exigências dos testes da Covid nas viagens para o exterior e mais. Patentes que viram acidente em Capitólio relatam momentos de terror.
Patenses que estavam em Capitólio relatam como foi vivenciar de perto a catástrofe que matou pelo menos 10 pessoas e deixou 32 feridas após o desabamento de uma rocha sobre 4 lanchas que estavam no Lago de Furnas no último sábado. A patense Tatiana Aparecida de Andrade era uma das turistas que estava em uma das lanchas próximo da pedra que se desprendeu de um cânion no Lago de Furnas, no município de Capitólio. Ela relata que o momento foi desesperador e que tudo ocorreu em instantes. A princípio a gente não tem tanta dimensão, né, da gravidade de tudo que está acontecendo, a gente fica meio em choque, mas nos afastamos um pouco, entramos em contato, né, com o socorro, e nesse meio tempo me parece que até já tinham sido avisados, né, por outras pessoas que obviamente ali tinha muitas lanchas, outras pessoas já haviam pedido socorro, e depois disso voltamos para casa, aí que fomos, né, para casa que estávamos hospedados, aí que fomos ter a dimensão de tudo que né, teria acontecido, porque na hora a gente fica realmente em choque, a gente só quer sair dali e fica em desespero. Esse vídeo foi registrado durante a chegada de Tatiana no local. E a foto com amigos e familiares foi tirada 5 minutos antes do acidente. O vídeo em que mostra uma lancha se afastando dos cânions após a queda da rocha também foi registrado por Tatiana. Não é que eles não se importaram, é que ali é o barulho muito alto, os sons da lancha, o barulho da água, o barulho de todo mundo conversando, cantando, se divertindo. Talvez no vídeo vocês tenham a percepção diferente da nossa que estávamos ali. Nós mesmos estávamos um pouco mais afastados, nem deu tempo de tentar avisar. Quando nós percebemos, a única coisa que nos restava era sair dali o mais rápido possível. Tatiana acredita que após a catástrofe que tirou a vida de pelo menos 10 pessoas e deixou outras 32 feridas em Capitólio, a exigência com as medidas de segurança neste tipo de turismo irá mudar. E que a gente tenha cuidado não só em cachoeiras e nesse tipo de passeio, porque principalmente nessa época de chuva, tá muito perigoso, gente. Vamos tomar cuidado, vamos ter responsabilidade, ser prudente. E me resta agradecer muito a Deus, né, pela minha vida, por não ter sido atingida, apesar de ter vivenciado tudo aquilo ali, ter sido um trauma, mas a minha família não foi atingida, né, e lamento muito pelas vidas que foram perdidas ali e por todo mundo que vivenciou aquilo ali, que realmente é um trauma. No caso da patense Giovana Araújo, que estava com a turma do curso de mineração da IFTM em Capitólio celebrando a formatura, um erro fez com que o passeio de lancha, que iria acontecer no sábado, dia do acidente, fosse trocado por uma trilha na Cachoeira da Capivara. Na nossa programação estava escrito que o passeio de lancha nosso ia ser no sábado, então a gente chegou em Capitólio pensando que o nosso passeio ia ser no sábado. Só que teve um erro no nosso contrato e aí o nosso passeio teve que ficar para sexta-feira até mais cedo do que o combinado. Então a gente acabou fazendo o passeio na sexta, a gente foi no lugar lá, a gente foi nos cânions e foi um livramento, né? Porque era pra gente estar lá no dia exato do acidente, no momento exato, e por causa de um erro nós tivemos que ir no dia anterior. Inclusive, no momento do acidente, a turma de Giovana deveria estar em cima dos cânions cuja rocha desabou, mas devido a um atraso na trilha, foram novamente livrados do acidente. Até o momento que a gente chegou ao final da trilha, a gente não tinha notícia nenhuma do que tinha acontecido, porque só o walkie-talkie, né, aqueles radinhos dos guias, que funcionava lá embaixo, celular nenhum pegava lá. Então a gente ficou sabendo pelo rádio dos guias, na hora que a gente ficou sabendo, todo mundo murchou na hora. Já pediu pro guia levar a gente embora, porque nosso passeio tinha acabado ali. Somente 2 horas depois do ocorrido, a turma de Giovana conseguiu sinal no celular com um dos colegas. Eles fizeram uma fila para tentar falar com todos os familiares e informar que estavam bem. Eu lembro que quando eu desci pra trilha, meu celular do WhatsApp tava com mais ou menos 200 conversas que a gente vai conversando e vai ficando, né? Quando eu voltei, meu WhatsApp tava com 410 mensagens, meu Instagram não parava de chegar mensagem, eu tinha mais de 50 ligações perdidas, então assim,
Foi um momento muito agoniante para todo mundo. E quando a gente conseguiu falar com todo mundo, acalmar todo mundo, parece que tirou um peso das nossas costas, mas a gente ainda estava muito, muito abalado com tudo que estava acontecendo, porque foi muito triste. Realmente, assim, uma catástrofe que aconteceu e era pra gente estar lá e por causa de um erro nós não estávamos. Então, assim, agradecer muito por todo o livramento que a gente teve. Viajar para o exterior exige uma série de documentos, inclusive a apresentação de testes para a Covid-19. Mas quem vai viajar deve ficar muito atento, porque não é qualquer teste que é aceito no embarque e desembarque. Existem cerca de 3 tipos de testes utilizados para o diagnóstico da Covid-19. O suave nasal é popularmente conhecido como teste do cotonete e seu resultado sai em 2 horas. Já o PCR é um exame mais aprofundado, cujo parecer sai em 3 dias. Por fim, o PCR Express, que é mais utilizado por pessoas que pretendem viajar para locais onde a realização do teste é necessária. Para quem vai viajar para viagem internacional, a gente também tem o PCR Express, né? Que ele é um exame diferente dos outros, porque ele precisa ser feito 72 horas antes do voo. Então, o cliente que vai viajar para fora do país, ele tem que fazer esse exame, porque ele sai em 2 idiomas diferentes. Então, sempre tem um em português e inglês. De acordo com Stephanie, assessora de comunicação de uma clínica que realiza esse tipo de exame, a procura pelos testes de Covid aumentou, assim como a demanda por médicos que atendem pacientes com sintomas gripais. A gente tem tido muita procura. Aqui na clínica, várias pessoas ligam todos os dias procurando não só teste, como também perguntam sobre como está sendo a agenda dos clínicos, muita gente gripada, com sintomas gripais, querendo consultar com o clínico também, mas a agenda de teste subiu muito e, inclusive, também a positividade desses testes aumentou bastante desde do finalzinho de dezembro para cá, quando o pessoal já começou a voltar das festas, já começou a subir bastante essa positividade. É obrigatória a realização destes antes de viajar para o exterior. Muitos países têm exigido o PCR feito em até 72 horas antes do embarque. Estados Unidos, Paris e Londres têm sido os destinos onde a apresentação do resultado do exame é solicitada. A grande maioria vem em busca de uma informação mais precisa relacionada aos testes que são obrigatórios no ato do embarque. Temos vários tipos de testes e a maioria do pessoal não sabe qual ele vai usar antes de sair e qual será aceito no país ao qual ele se encaminha. Então eles nos procuram em busca dessa informação mais precisa, porque está mudando a todo tempo. Cada país tem sua particularidade no que se refere às regras de entrada. No entanto, existem aquelas as quais são predominantes. Em geral, a grande regra dos países internacionais é que, para que ele embarcar, ele tenha um teste de antígeno feito até 24 horas antes do embarque ou um teste de PCR feito até 72 horas do embarque, desde que o resultado do mesmo esteja em inglês, de preferência com o QR Code. Nós, por segurança, sugerimos o PCR, que ele é mais seguro e é mais aceito na grande maioria dos países da Europa, na América do Sul, América Central e Estados Unidos no geral. Ainda que hajam sintomas referentes ao Covid-19, a recomendação é que a pessoa aguarde um tempo até que se possa fazer o teste. Do contrário, o paciente pode ter como resultado um falso negativo. Ele conta a partir da data em que começou a ter os sintomas, né? Então, para não ter um falso negativo, para ter uma eficácia melhor, a gente pede um prazo de 4 a 5 dias, né? Ou que você teve contato com a pessoa, ou que você começou a aparecer os sintomas, para você já estar fazendo o teste e não correr o risco de dar um falso negativo, para ser um resultado mais assertivo, né? Mesmo que seja sintomas leves, a gente sempre pede esse prazo para estar fazendo. Com o número de diagnósticos de Covid crescendo, a realização dos testes se faz necessária caso haja aparição de sintomas, especialmente se o suspeito da doença estiver de viagem marcada. E pela própria segurança, porque você evita que vá para uma viagem internacional contaminado, tem vários assintomáticos, então você evita que corra esse risco para você e que coloque pessoas em risco. Então a gente recomenda que seja feito esse teste para se resguardar, para não correr o risco de perder aquele valor que você investiu naquela viagem, no caso de você for eleito para fazer um segundo teste no desembarque lá. Então eu acho que por isso é tão importante você
fazer esse teste aqui, mesmo não tendo sintoma e não tendo a obrigatoriedade daquele país. Daqui a pouco o Petrobras anuncia aumento de preços para gasolina e diesel. Vamos falar também de futebol. Primeira coletiva do Ronaldo, ele fala sobre Fábio e os desafios para gerir o Cruzeiro. E a URT segue na preparação para o Campeonato Mineiro. A partir desta quarta-feira, a gasolina e o diesel estarão mais caros. A Petrobras fará reajustes nos preços de venda dos combustíveis para as distribuidoras. O preço médio da venda da gasolina da Petrobras para distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. Mas, segundo a empresa, considerando a mistura obrigatória de 27% do etanol anidro e 73% da gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,26 em média para R$ 2,37 a cada litro vendido na bomba, uma variação de preço de 11 centavos por litro. Para o diesel, o preço médio da venda da Petrobras para as distribuidoras subirá de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro. Também neste caso, a empresa alega que, levando em conta a mistura obrigatória de 10% de biodiesel e 90% de diesel A para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será elevada de R$ 3,01 em média para R$ 3,25 a cada litro vendido na bomba, mostrando variação de 24 centavos por litro. Agora vamos falar do futebol, né? Na preparação para o Campeonato Mineiro, a URT segue com o cronograma de treinos após a primeira partida amistosa, né, que aconteceu no sábado, na missão de montar a equipe principal para a disputa do estadual. Nem mesmo a chuva impedia os jogadores do URT de treinarem para o Campeonato Mineiro que se aproxima. Em ritmo de adrenalina, os atletas que não participaram do amistoso fizeram um preparo físico no campo do Olaria. Aqueles, os quais jogaram no sábado, ficaram em repouso. A gente dá uma base física para os jogadores terem condições de executar funções. Que não adianta, por exemplo, no futebol hoje, da forma que é, de muita intensidade, de muita força, o jogador entrar para fazer um jogo sem ter a menor condição física para executar funções. Então, primeiro a gente dá a base física, foi o que foi feito do dia 1º de dezembro até o dia 31, né? E aí nós fizemos esse amistoso no dia 8, né? Então nós entramos apenas com 8 trabalho tático. E aí tivemos uma resposta muito positiva. Pegamos um time que né, já vem de laço de treinamento, não parou, que é o Brasiliense, um time que é campeão estadual, fizemos um bom jogo. O trabalho de campo, que são os trabalhos que todo mundo vê, só que existe o trabalho também invisível, né, que a gente ninguém sabe, que a gente chama os jogadores, nós temos um analista de desempenho que já analisou o jogo todinho, vai passar para mim até as 14 horas da manhã, eu vou falar sobre o jogo com os atletas, a gente vai fazer algumas animações e algumas coisas dentro do jogo, tirar do que foi errado, do que foi certo, passa no projetor. Então é um trabalho que ninguém vê, mas que é muito importante para o dia a dia. Segundo o técnico Wellington Fajardo, o Campeonato Mineiro é desafiador, principalmente nas circunstâncias nas quais a tabela foi montada. O Campeonato Mineiro é um campeonato muito difícil, campeonato de 11 rodadas, né? Não permite erro. É um campeonato onde a URT foi extremamente prejudicada, né? Por fazer só 3 jogos contra o interior em casa, porque a gente joga 2 campeonatos, joga o Campeonato Mineiro de Atlético Cruzeiro América, que dificilmente vão cair, e o outro campeonato do interior, né? Que é onde corre risco de você cair, tem um rebaixamento. Então, esses confrontos de interior contra interior é muito importante que a gente faça em casa. E sempre o URT fez 4 ou 5. Esse ano a gente vai fazer só 3. Então, nós fomos muito prejudicados com a tabela, para isso a gente tem que trabalhar mais para superar esses desafios. Se você olhar a tabela, outras equipes, né, próprias às vezes que subiu agora para o Campeonato Mineiro da primeira divisão, vão jogar 4 jogos contra o interior em casa. Então, nessa questão que eu creio que ele falou, né, a questão de estar sendo desfavorecido, mas eu acho que a tabela já está pronta, a gente precisa se concentrar, o professor vem passando aí pra gente aí os melhores caminhos aí, e a gente tem total condição de fazer grandes jogos, tanto dentro de casa quanto fora. Falta pouco para o campeonato. Com tamanha preparação e orientação técnica, os jogadores estão confiantes para os jogos que se aproximam. E a gente vem correspondendo muito bem, né? Fizemos o primeiro amistoso diante do Brasiliense no final de semana e agora a expectativa é muito boa, né? A gente sabe que tem outro amistoso no sábado pela frente e já preparando para o jogo de estreia contra o Cruzeiro. Em sua primeira coletiva, após ter comprado 90% das ações de sociedade anônima de futebol do Cruzeiro, Ronaldo
falou hoje sobre a complicada situação financeira do clube e a expectativa para montar uma equipe competitiva. O primeiro questionamento, como não poderia deixar de ser, foi sobre a não permanência do goleiro Fábio, que está fora dos planos da nova gestão. O Fábio foi e vai ser sempre um ídolo para o Cruzeiro e para a torcida cruzeirense. Nós, diante do cenário atual, fizemos um esforço muito grande para oferecer uma proposta decente a ele, respeitando a sua história no clube, a sua trajetória, e infelizmente durante a negociação houve uma negativa por parte dele, o que também nos pegou de surpresa, mas entendemos que todo o sacrifício que deveríamos ter feito foi feito. E temos que virar a página, temos que seguir adiante. Sobre os investimentos para a montagem do time que irá jogar a temporada 2022, o ex-jogador e agora gestor avaliou quais as prioridades para este desafio. O que nós vamos buscar é realmente sanear o clube, né? Encontrar esse equilíbrio de receita e custo. Esse é o nosso primeiro desafio. Logicamente, encontrando um cenário onde as receitas já, inclusive antecipadas e gastas, nós vamos ter que buscar novas receitas para fazer com que o clube tenha o seu funcionamento adequado. Isso não quer dizer que não vamos ter uma equipe competitiva, muito pelo contrário, nós estamos trabalhando muito para fazer uma equipe bem competitiva, né? Através do Pedro Martins, do Paulo André e do Paulo Pesolano, encontraremos jogadores com um custo que se encaixe na realidade atual do clube, mas que sejam realmente competitivos e que possamos aí durante o ano ter a possibilidade de voltar à primeira divisão, que é o nosso principal objetivo. Ronaldo ainda falou sobre o que encontrou neste início de planejamento no Cruzeiro. Ainda estamos no processo de análise do clube, né? A gente tem uma oferta de compra, no qual a gente ainda está nesse processo de análise do clube, estamos descobrindo ainda, abrindo todas as gavetas do clube para entender a real situação do clube. Posso adiantar que a situação é muito dura, muito difícil, que vamos precisar realmente de um período longo, de mínimo 1 ano a 2 anos, para a gente encontrar um certo equilíbrio no clube. Mas de qualquer maneira eu tô muito animado, sou entusiasta de que podemos aí fazer um time competitivo para buscar os resultados esportivos que a gente espera para esse ano. A seguir tem a análise da notícia aqui no NTV News. O aumento significativo no número de casos de gripe tem provocado uma maior procura por antigripais. As vendas cresceram em cerca de 50% em Patos de Minas. Com o aumento de casos de Covid-19, a infecção cruzada denominada flurona, a nova variante Ômicron e a nova gripe influenza H3N2, a venda de antigripais cresceu consideravelmente em Patos de Minas. Houve um crescimento muito grande, né? Aparentemente a gente teve um crescimento de aproximadamente 50% das vendas, tanto de antigripais, como Cimegripes, Benegripes, Resfenol, quanto também os xaropes para tosse e vitamina C. Além da quantidade de doenças que tem assolado a população, a chuva incessante e o tempo instável intervêm na saúde daqueles os quais possuem baixa imunidade. No final do ano também esse período chuvoso, né? Tanto por as duas terem sintomas parecidos, né? Tanto o Covid como essa nova variante da H3N2. Com o aumento da venda de antigripais,
muitos clientes buscam por medicação sem orientação médica. Segundo o farmacêutico, as pessoas em sua maioria possuem o mau hábito de se autodiagnosticarem. Sempre ou procurar um farmacêutico de confiança ou um médico. O bom seria procurar um farmacêutico, não haver sobrecarrega de medicamentação, automedicação. É hora da nossa análise da notícia, comigo Gui Boaventura, para esta noite de terça-feira a gente analisar diversos assuntos. Gui, boa noite para você. A gente tem aí uma terça-feira muito movimentada, até porque nós temos aí uma situação de emergência, uma situação complicada em Patos de Minas, que a gente vai mostrar já já. Mas antes, de novo, agradecer você por estar aqui conosco. Opa, boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Realmente a situação é uma situação delicada, né? Nós estamos vivendo uma situação delicada e que tomara que sirva de exemplo, né, para Patos de Minas, isso aí, para que isso não volte a acontecer num futuro próximo, né? Porque se chover de novo, se encher de novo, tem que tirar mais 70 famílias de dentro das suas casas, porque construíram numa área possível de inundação possível. Ah, mas a inundação pode acontecer, mas na beira de um rio, nas proximidades de um rio, de uma várzea, onde se sabe-se que esse rio vaza, né, é muito pior a situação. Então, o rio está deixando um recado. Respeitem os meus limites, né, tirem essas famílias daí, porque uma hora não dá tempo de tirar todo mundo. E aí o prejuízo financeiro, o prejuízo material é muito maior e pode até se pagar com vida. Graças a Deus nós não temos esse problema, nenhum incidente com ninguém, nenhum acidente com ninguém, apenas danos materiais e o susto, né, que é complicado. É verdade. A gente mostra já já então essa atualização aí desses números, atualização desses casos aí de pessoas que tiveram que deixar suas residências, já já a gente mostra no próximo bloco. Antes, a gente atualiza os dados da Covid-19, Gui. De acordo com o boletim epidemiológico, está aí na tela, foram confirmados mais 268 novos casos da doença em relação ao boletim anterior. O informe distribuiu os registros positivos por data, né? De acordo com a Prefeitura, foram 5 no dia 6 de janeiro, 33 no dia 7, 31 no dia 8, 2 casos no dia 9, 173 confirmações no dia 10, ontem, né? E 24 casos nesta terça-feira. A quantidade de doentes que se recuperam em casa subiu para 1.184. Ao todo, 8 patenses estão internados, sendo 2 deles em leitos de UTI. Não houve confirmação de óbitos, apesar desses números elevados. E a gente também avalia aí as internações hospitalares, né, incluindo aí os atendimentos a pacientes de outros municípios que utilizam as redes de saúde pública e privada em Patos de Minas. O boletim mostra que houve pouca variação nesses percentuais, indicando aí a ocupação de 17,14% para leitos clínicos e de 4,44% para as UTIs, meu caro Gui Boaventura. Pois o nível de internação ainda está num nível tolerável, né? Para o tanto de gente que está contaminado aí. Agora, o que preocupa é esse tanto de gente contaminado tratando em casa. Hoje pela manhã, nós tínhamos o número divulgado aí pela Prefeitura, passava de 1.200 pessoas se recuperando em casa. Quer dizer, eram 1.200 pessoas que foram catalogadas, que estavam em casa e que estão sintomáticas. E pelo que se sabe, e pelo que está sendo acompanhado aí, Odair, a grande preocupação é quem tem o vírus, não sabe que tem porque é assintomático e está transmitindo esse vírus aí, fazendo o contágio, fazendo a contaminação. Então, essa é a grande preocupação. Certamente. Porque o vírus pode ser menos agressivo para uns, mas pode ser mais agressivo para outros, né? É justamente essa a recomendação das autoridades em saúde. Gui, vamos fazer uma parada então rápida aqui no NTV News, depois do intervalo a gente fala da situação caótica que se tem hoje em Patos de Minas, com a estrada do aterro obstruída. A Prefeitura diz que coletará apenas lixo orgânico aqui em Patos de Minas. Nós vamos mostrar o avanço da enchente que já deixou mais de 70 famílias desabrigadas ou desalojadas, os flagrantes da angústia e desespero dos moradores nos momentos de deixar ali as residências alagadas. Daqui a pouco.
Com a estrada de acesso ao aterro sanitário obstruída por causa das fortes chuvas, a Prefeitura de Patos de Minas publicou um comunicado hoje alertando que a coleta de lixo será reduzida apenas para resíduos orgânicos. Devido ao bloqueio da Ponte do Arco, que foi tomada pelas águas do Rio Paranaíba devido aos temporais dos últimos dias, a coleta de lixo realizada por uma empresa terceirizada pela Prefeitura de Patos de Minas será reduzida. No momento, os caminhões que fizeram a coleta diurna estão prontos para descarregar lá, portanto hoje não vai ter a coleta noturna. O que a gente está pedindo para a população é para diminuir a quantidade de lixo, ou seja, só descartar aquele material orgânico, que precisa ser descartado. Materiais recicláveis que podem esperar para serem jogados fora, para a população guardar nas suas residências, em algum lugar que não seja nas caçambas de lixo, na calçada, para um momento mais oportuno, onde a gente não tenha mais transtornos causados pela chuva, para que eles possam ser recolhidos com segurança para todos, para as equipes de coleta e para a população. Enquanto o acesso à Ponte do Arco está bloqueado, a orientação é que sejam colocados nas lixeiras e ruas apenas o lixo orgânico, ou seja, os restos de alimentos. Os materiais recicláveis, como papelões, vidros, latas e plásticos, devem permanecer guardados até que a situação seja normalizada. O lixo orgânico ele tem que ir para o aterro, Então, no momento, a gente trabalha para a recuperação desse acesso para que a coleta não fique prejudicada. Segundo a diretora de comunicação da Prefeitura de Patos de Minas, rotas alternativas deverão ser aderidas se a situação com o acesso ao aterro sanitário não for resolvida nos próximos dias. A Secretaria de Obras já está trabalhando na recuperação do acesso ao aterro sanitário, então a gente espera aí que esse problema seja resolvido o quanto antes para a gente não ter transtornos maiores. Portanto, aí uma determinação da Prefeitura para coletar apenas de resíduos orgânicos e vai reduzir significativamente. O morador vai ter que dar um jeito de alojar esses materiais no fundo do quintal, até porque não vai ser recolhido. Pois é, e aí é o seguinte, quem tem que achar uma solução para isso não é o povo, não são as pessoas, não são os moradores, é a Prefeitura. É o órgão administrador que tem que achar uma solução para onde acondicionar esse lixo, retirar esse lixo, porque apesar de tudo que nós estamos vivendo aí, ainda por uma decisão da Prefeitura, você vai ter que conviver com esse lixo dentro de casa. Porque nós estamos com problema no acesso, mas é você que está com problema no acesso. É o prestador de serviço que está com problema de acesso. Então esse problema não pode ser transferido para a população. E infelizmente, mais uma vez, do alto da sua autoridade, manda que o povo assuma o problema que tem que ser resolvido pelo prestador de serviço e pela Prefeitura. Muito bem, Gui. Olha, a equipe da NTV esteve durante todo o dia acompanhando as consequências trazidas pela chuvarada em Patos de Minas. A jornalista Ludmila Bahia e o cinegrafista Vinícius Machado acompanharam de perto o drama das famílias que tiveram que deixar às pressas as casas por conta da enchente no Rio Paranaíba. Na Vila Operária, muitos imóveis já foram inundados. À tarde, o bairro ficou movimentado, com mais moradores deixando mais casas prestes a serem invadidas pela água. Bom, e devido à cheia do Rio Paranaíba, mais famílias sendo obrigadas a deixar as casas. Agora aqui na Vila Operária, uma força-tarefa montada por servidores da Prefeitura retiram os moradores, já que o nível do Paranaíba já passa aí dos 12 metros. E com a chuva que não para, a tendência é que continue subindo. A gente segue aqui acompanhando esse trabalho. Os moradores apreensivos também com esse momento que Patos de Minas não vivia há 30 anos. Vamos conversar aqui com esses moradores que estão por aqui, ó. Como é que vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mora por aqui? Não, eu moro lá no bairro Nossa Senhora Aparecida. Quando a senhora chega bem pertinho aqui e vê que tudo isso acontecendo, o que sente? É muita tristeza, né? Porque a gente pensava que às vezes acontecia só na televisão, né? Agora vim aqui, sim, perto de amigos, né? Eu tenho família que mora por aqui também, então não é fácil ver isso, não. A água está bem pertinho aqui, Vinícius. Vem comigo para a gente acompanhar por aqui, ó. Enquanto isso, servidores da Prefeitura, os moradores vão se juntando, colocando
tudo no caminhão para poder fazer essa mudança, deixar as casas o quanto antes. Oi, tudo bem? Já tem noção de quantas famílias já ajudou a sair das casas? Já umas 10 já nós ajudou já de sair já. E o que o senhor sente trabalhando aqui e dessa forma? Ajudando o próximo, né? Toda alegria, né? Porque hoje pode ser eles, amanhã pode ser a gente, né? É isso aí. E é uma força-tarefa que a gente percebe que une várias pessoas. Você é morador aqui dessa casa? Sou morador. E bateram na sua casa e avisaram, ó, é hora de deixar a casa. O que sentiu? É uma pena no coração, né? Pensar em deixar assim tudo de última hora, né? Aí o povo lá do meu serviço me ajudou com o caminhão aqui, eu poder vir cá. Eu não todo mundo aí para poder ajudar nós, dar uma força, né? E é só agradecer também, né? O povo aí que tá ajudando nós. Quando você saiu de casa, a água estava bem pertinho assim? É, tava mais embaixo ali, né? Aí choveu hoje na hora do almoço, né? Veio cá, já tava mais aqui na esquina aqui. Então correr, porque não dá tempo de esperar de forma nenhuma. Difícil, viu? Complicado. E para onde que você vai? Tá vendo, acho que na hora que pô, falou, pô, deixar tudo lá. Ficar na escola? É, vai ter que ficar na escola, vai ser o jeito, né? Não tem outro local, né? Vai ficar desalojado com quantas pessoas? Nós é 3 só, graças a Deus, nós é só 3. A casa do seu Eurípides é aquela lá, ó. Aquele muro vermelho que já tem água que não acaba mais dentro do imóvel. O senhor estava aqui observando a casa. Como é que fica o coração nesse momento? É brabo, fica ruim, porque a gente vai carregando trem, eu carreguei trem que foi no carrinho, sabe? Os caminhões não veio. Eu pedi lá, mas atrasou. Eu tive que tirar os guarda-roupa lá na última hora. Aí ela chegou lá dentro de uma vez, ela invadiu tudo. Ela começou com nada lá embaixo, depois ela veio de uma vez aqui. Pegou o senhor de surpresa? Pô, eu fiquei a noite inteira sentado de fora ali olhando ela. Aí ela subiu de uma vez. E estava só o senhor dentro da casa? Tava eu, a mulher e 3 meninos. Todos saíram em segurança? Saíram. Saíram, eu mudei lá pra cima ali. Eles queriam me levar ali pro que estava, aí eu falei, não, eu vou ver uma casa aqui em cima, eu mudei pra ela. E aquela casa é do senhor? É, aquela casa lá é minha. Tem 12 anos já. Em 12 anos o senhor já tinha visto dessa forma? Não, essa aqui eu nunca vi, não. Já vi que era 92, que foi lá no morro, né? Aquela eu vi ela. Ela encheu isso aqui tudo, aqui tampou essas casas tudo. Em 92. E aí quando o senhor viu que a água estava chegando, invadiu a casa do senhor, deu tempo de avisar os vizinhos, como é que foi? Os vizinhos ficou tudo atento, né? Ninguém dormiu. Nossa equipe acompanhou quando a água começou a invadir a casa do terapeuta Jefferson. O imóvel na Vila Operária havia sido reformado há menos de um ano, né? Ele e a família foram para um hotel. Confira aí. Ô Jefferson, teve que deixar a casa aqui às pressas porque a água invadindo? Sim, né? Mas sim, bens materiais não é tanto, né? A gente não preocupa com isso não. O negócio mais é a vida e a saúde da gente e das pessoas. Deu tempo de recolher tudo, deu tempo de colocar tudo no caminhão, tá indo embora tranquilo ou não? Não, deu sim, deu, a gente vai para um hotel. Sim, tranquilo fica não, que deixa o que você tem assim é meio complicado, mas importante, igual eu falei, importante é a vida e a saúde, né? Da gente e das pessoas. Moram quantas pessoas aqui nessa casa? Que são 6. Todo mundo tá indo para um hotel? Sim, tá indo para um hotel. Graças a Deus que a gente tem condições para ir para um hotel, né? Agora tem pessoas que não têm, aí tem que ir para abrigo, essas coisas todas. Essa casa é de vocês? Isso, essa casa aqui é da minha mãe. Foi reformada, né, recentemente, né? Tem pouco tempo que reformaram, quanto tempo? Ah, não, isso deve ter menos de um ano. Agora mesmo fez uma reforma, mas igual eu falei, depois a gente corre atrás e recupera tudo. Quando você vê a água tá chegando bem aqui, eu entrei aqui na sua casa, já não tinha água aqui na porta. Sim. Agora, água, o rio, Paranaíba já tá bem aqui. Sim, é aquele negócio, né? Isso aqui é morada do rio, né? A gente que é intruso, né? Então quem tem que sair é a gente. Porque, bem dizer, a gente invadiu um local que é do rio, né? Então não tem como você querer impedir uma coisa que é natural. Então é a gente que tem que tomar consciência e buscar o cuidar. Outra moradora da Vila Operária apressou a mudança quando a água do rio Paranaíba invadiu o quintal da casa dela. A tristeza de ver o imóvel nessa situação é compartilhada por toda a família. Bom, voltou a chover. Esses moradores aqui, ó, já me disseram que já deixaram as casas. Estão só esperando para ir para onde? Vocês vão para onde? Já tem noção para onde que vocês vão? A gente vai lá para a Avenida Brasil. Já tem um imóvel por lá? Nós arrumamos um.
meio da família, né? A gente tá para lá, tá levando as coisas para lá. Deu tempo de tirar tudo certinho por aqui ou perdeu alguma coisa? Ainda não perdeu, mas a gente tirou um pouco só. Ainda tem algumas coisas, assim, móveis maiores, né? Que a gente está tentando ver se não precisa de tirar, né? É para você ver, ó, no meu quintal, ó. Você pode mostrar pra gente? Pode ir lá? Pode sim, pode. Então vem cá, Vinícius, pra gente ver. Então vamos caminhando aqui, ó, no quintal da dona Elza, que já foi invadido pelo Rio Paranaíba. Já tinha visto uma cena como essa, dona Elza? Não, só mesmo na televisão, aqui há alguns anos atrás, né? Parece que tem 10 anos que eu moro aqui nessa casa, é a primeira vez que eu tenho que sair, a primeira vez que me incomoda e incomoda os meus vizinhos, né? E parece que há 30 anos atrás, teve outras vezes que teve enchente assim, mas eu não morava aqui, que eu presenciei a primeira. Estou vendo aqui que a horta está debaixo d'água, tinha criação, deu tempo de tirar os animais? Deu tempo de tirar os animais, que ela começou a entrar no meu lote 6 horas da manhã. A gente passou a noite toda monitorando, né, a Defesa Civil, a polícia dando apoio, aqui a prefeitura, aqui nas ruas, tirando os vizinhos, trouxe um pouco de móveis para aqui, para não facilitar, para esperar o dia amanhecer, né? E a gente, assim, todo mundo apreensivo, todo mundo preocupado, desesperado, mas deu para tirar tudo. Bom, e vendo o rio subindo cada vez mais, o que a senhora sente nesse momento? Dá para descrever em palavras? A gente sente inútil, em todo sentido, né? Proteger a casa, proteger a família, proteger os móveis, os vizinhos, né? É mais ou menos isso que a gente sente, né? Mas para Deus, né? Tudo é possível, né? Eu tô vendo alguns brinquedos ali, são seus? O que você sente? Não dá dó de ver os brinquedos assim indo embora? Vai tentar buscar? Vou ver se consigo. O que você está sentindo agora? Me conta. Minha dor no coração. Outra família no bairro Vila Operária tirou o restante dos móveis de casa com a água acima dos joelhos. Outros arriscaram e dizem que vão esperar mais um pouco para saírem de casa. O seu Hamilton mora bem em frente aqui à dona Elza, que a gente já viu. A água já tomou conta do quintal dela, a família toda se apressou, já foi embora, mas o seu Hamilton vai esperar mais um pouco antes de deixar a casa, seu Hamilton, por quê? Não, eu vou guardar mais que para a água chegar lá. Lá onde tá meus trem, lá ainda faltam uns 6 metros, né? Como minha casa é mais alta lá, aí eu tenho alguma coisa que tiver de perder, que eu ver que não pode molhar, eu vou arrumar em riba da cama. Minha casa lá tem uns degraus, eu vou arrumar em riba da cama e vou deixar lá, sabe? Eu vou monitorando aqui, qualquer coisa aqui, é só eu mais a esposa, aí eu vou tirar só os cachorrinhos que eu tenho aí, e o que tiver mais aqui embaixo, aqui dentro da garagem, vou pôr lá na parte de cima e vou guardar, e Deus que vai tomar conta. E ó, os moradores o tempo todo se mobilizando, tirando móveis de dentro das casas, porque assim como o seu Hamilton, muitos ficaram esperando para ver se o rio iria de fato subir, se iria invadir as casas. E aqui, bem ao lado da casa da dona Elza, tem outra, ó, que já foi completamente tomada pela água. Olha só, chega aqui, Vinícius, para a gente mostrar os moradores já com a água pela metade ali, ó, das pernas. Tudo literalmente debaixo d'água, os animais tentando entrar, passar, vendo toda essa situação e a gente acompanhando esse drama aqui na Vila Operária, em Patos de Minas. O seu Hamilton contou pra gente, né? O rio sobe, vem subindo com muita velocidade, deu uma trégua na chuva nesta tarde, mas voltou a chover e dessa forma a água só subindo, o nível subindo. E olha só, os moradores se mobilizando logo aqui para retirada dos móveis, do que ficou para trás, porque a expectativa era que não subisse e dessa forma e nessa velocidade. Olha só a situação nesse momento. Olha como é que essa moradora tá. Completamente molhada, a gente acompanhando tudo isso aí. Meu Deus. Oi, como é que a senhora chama?
Rosilene. Rosilene, esperava que a água chegasse na sua casa dessa forma, nessa velocidade? Não, não esperava. Tanto que a gente percebe agora que você tem tirado os móveis, parece que os mais pesados. Tem muita coisa ainda para trás? Não, só restou a cama mesmo. E a senhora já está em outro lugar? Já tem para onde ir? Tem sim. Já estou em outro lugar. Mas perdeu muita coisa ou está dando para tirar tudo? Perdeu não, deu para recuperar tudo. O que sente vendo tudo isso? Muito triste, né? É uma coisa que ninguém esperava, né? Por agora não. No bairro Santa Terezinha, mais problemas provocados pela enchente. Moradores acompanham incrédulos a cheia do Rio Paranaíba. Uma idosa chora ao saber que tem a casa ameaçada pela água. Ao lado da casa da dona Elza, tem outra que já foi completamente tomada pela água. Olha só, chega aqui, Vinícius, para a gente mostrar os moradores já com a água. A gente está agora aqui no bairro Vila Rosa, na rua Minas Gerais, e a água do Rio Paranaíba na casa vizinha, a água já invadiu. Sim. Teme que a água chegue até na sua casa também? Sim, porque a gente tem até um porão ali que fica debaixo do meu antigo quarto e a água deve estar mais ou menos uns 3 palmos, sabe? Já entrou no porão. Então é capaz que pode subir sim. É lamentável, né? Porque igual a gente ouviu dizer que foi em 92, né? A última enchente assim parecida. E então é meio complicado, né? Para o pessoal que mora aqui perto, é chocante a situação, né? E todos esses moradores, a não ser essa família que a gente está vendo que continua aqui ocupando o segundo andar da casa, dos demais moradores. Gente, a casa está debaixo d'água ali, Vinícius, aquela casa ali no final da rua aqui em Minas Gerais, olha, a gente só vê o telhado da casa ali, na vizinha também, olha, já subiu todo o muro. Vendo isso tudo, bate uma angústia muito grande, não é, Rafaela? Isso, e cerca de mais ou menos 3 horas que eu tô aqui, a água estava um pouquinho abaixo daquele porte, já deu para subir um pouco, tá vendo? Tá subindo muito rápido. E olha que nessa tarde nem choveu tão forte assim. Sim, nem choveu tão forte. Gente, que situação. O jeito é passear por aqui de canoa, deixar a casa rápido, porque a água do Rio Paranaíba só vem avançando. E olha aqui, muitos moradores nas portas das casas, muitas pessoas vindo até aqui também acompanhar toda essa situação extremamente angustiante. Lá, Vinícius, vou mostrar aquela família de novo, está ocupando o segundo andar da casa, colocou guarda-roupa por lá, roupas, colchões. A gente viu ali o morador querendo sair de canoa. Uma situação difícil. Pois é, no Vila Rosa a movimentação foi grande realmente durante todo o dia. Muitas casas já estão debaixo d'água com a ameaça de invasão em novos imóveis. Moradores estão procurando providenciar as mudanças. A água do Rio Paranaíba já encobriu a Ponte do Arco. A gente não consegue chegar mais até lá. Algumas pessoas até arriscam a travessia, mas vão encontrar a água até na cintura. Olha só a força da água e o tempo todo a gente vai observando, ela vai só subindo aqui. Aqui é a rua Joaquim Fubá, lá atrás a Ponte do Arco. Logo ali na frente a gente vê uma casa que desabou nesta terça-feira. Por sorte, o morador não estava no local. Mas a gente percebe que o nível só vem subindo, só está aumentando, o que deixa os moradores aqui do entorno também em alerta. Aqui na rua Vitória da Conquista, no bairro Santa Terezinha, a água também já invadiu diversas casas. Segundo moradores, há famílias ainda dentro de algumas dessas casas que preferiram não deixar os imóveis. E a água segue subindo, porque a chuva não tem dado trégua. Nesse momento, chuvisca muito. Alguns moradores acompanham toda essa situação por aqui de muita dramaticidade. Vamos conversar com algumas dessas pessoas aqui que têm visto bem de perto toda essa cheia. Tanta água assim assusta, não é? É complicado, eu ainda não tinha visto não. Tem 10 anos que eu moro aqui. Dentro dessa época de 10 anos nunca vi.
esse cheio aqui. Vim aqui, na verdade, porque eu moro ali. Durante 10 anos que eu tô aqui, nunca veio aqui não. Aqui, na rua aqui. Bom, e você estava me contando que ajudou a tirar diversas famílias que estavam nessa... 4 famílias daí hoje, 4 famílias nós conseguimos ajudar, né? Tirar as coisas que já estavam molhadas já. Eu, meu irmão e os amigos nós conseguimos tirar. Tudo com carro particular, só vocês mesmos? Como é que foi? Na mão, no braço, no braço. E essas famílias tinham para onde ir? O que elas contaram? Colocou na casa dos parentes deles aí em cima no alto. Essa hora pedindo ajuda para quem puder. Quem poderia ajudar, nós não chamaram nós não, mas nós vimos a moça chorando lá e eu digo, vamos ajudar. E essas pessoas que estão lá dentro dessas casas, vocês também já avisaram, já falaram com elas? Já, o rapaz lá falou, mas falou que não ia sair agora não. Vamos conversar com essa moradora aqui, ó. Posso conversar com a senhora? Quer conversar? Precisa me contar que a senhora vai deixar a casa? Está com medo da água chegar próximo à casa da senhora aqui, já que está bem aqui, ó. Não, eu já vou alugar a casa hoje, eu tô mudando amanhã. Amanhã não, acho que hoje, que a polícia falou que é pra me sair daqui hoje. Tá com medo? Eu... Morrendo de medo. Muito medo. Como é que não chora? Como é que não fica triste nessa hora? A minha casa toda arrumadinha. Eu tenho de mudar. É difícil. Ainda bem que não tá aqui dentro, tá lá, né? Mas ele falou que quando essa água chegar lá, o caminhão não vai vir aqui dar ré e me levar, não. Eu entendi agora. A senhora mora aqui sozinha? Não, moro com minha filha. Tem 10 anos que eu moro aqui. A casa da senhora? É, graças a Deus, Deus me deu. Mas já deu para juntar os móveis? Nada, agora que a polícia veio aqui e falou que é pra me sair. Que eu tenho cedo sem saber se eu vou, se eu não vou, se eu vou, se eu não vou. Aí agora eles veio falando, e aí eles veio aqui, quem mora aqui, falou que é pra sair agora. O que você está sentindo nesse momento? Nem sei. Por onde eu começo? O que eu arrumo primeiro? Arrumo meu quarto, uma cozinha, que eu arrumo minha árvore de Natal ainda está montada para meu netinho viver, que ele nem veio ver ainda. Difícil. E aí tem um sentimento de tristeza muito grande, porque a residência, a nossa casa, é o nosso espaço de tranquilidade e de segurança. É o seu porto. Qualquer problema que você tenha durante o seu dia, no seu trabalho, na rua, você se sente acolhido em sua casa. Quando você perde esse espaço, por uma situação como essa... Perde a referência. A dor é muito grande. Aí você perde a referência. Perde a referência. Completamente. Você fica sem referência, inclusive isso que você falou aí, sem referência sentimental, né? Sim. A referência do acolhimento. Não, eu chego na minha casa, pronto, lá é meu, é o meu espaço, de lá eu tô seguro. Agora, vendo tudo isso aí, Olay, a gente tem o seguinte raciocínio. Isso é uma coisa da natureza. A natureza vem, faz e provoca esse tipo de coisa. Desde que o mundo é mundo, nós temos esses incidentes da natureza, nós temos essa enchente, nós temos raios, isso é próprio da natureza. O que o homem tem que fazer? O homem tem que se adequar ao que acontece com a natureza. Nós agora estamos passando mais uma vez por esse problema, mais de 70 famílias, pela informação que eu tenho, mais de 70 famílias foram retiradas das suas casas, foram socorridas pela Defesa Civil, que fez um bom trabalho, pela Secretaria de Ação Social, que está fazendo um bom trabalho, pela solidariedade do povo de Patos de Minas, que não deixa ninguém passar esse tipo de necessidade e sem prestar socorro. Ninguém olha o outro aqui passando um perrengue do outro lado da rua sem correr lá para ajudar. O povo é um povo solidário, eu tenho sempre falado isso. Agora, o mais interessante é o seguinte, nós chegamos num momento extremamente importante. E aí nós vamos decidir isso agora. É hora da administração municipal decidir isso agora. E eu acho que é hora do prefeito decidir isso agora, nominando mesmo a autoridade que tem a competência para isso, de fazer diferente. Né? Agora chegou a hora de sermos o marco dessa história. E que jeito vai ser o marco dessa história? Nós podemos empurrar esse problema para a próxima enchente ou podemos
socorrer todo mundo, ajeitar as coisas neste momento e já fazer um planejamento, fazer o tal do georreferenciamento para saber aonde esse rio pode chegar, aonde essa enchente pode chegar e tomar uma providência para que isso não aconteça. Que tipo de providência? Poxa, faz pessoas não foram tiradas lá do bairro Jardim Paulistano, e numa época que as pessoas iam lá, saíam de lá e espertamente usavam aquilo, vendiam a casa lá e voltavam para trás para ganhar outra casa, na próxima enchente ganhar outra casa e ganhar mais dinheiro com isso. Hoje não tem mais jeito de fazer isso. Então, é preciso de fazer o chamado georreferenciamento, é preciso de fazer um mapeamento desta situação, agora que o Rio estamos passando por uma cheia histórica, quase que sem precedente. A última desse tamanho, ou um pouco maior, foi em 1992. Então é preciso que se tome uma providência, que se tome uma posição, que se faça alguma coisa, que faça alguma coisa de gente grande, que se faça alguma coisa definitiva. Porque é muito fácil ajudar todo mundo a limpar as suas casas, passar a mão na cabeça de todo mundo, te ajudei, levei o caminhão da prefeitura, levou para uma escola, demos cesta básica, e o problema foi empurrado para a próxima enchente. Quando chegar a próxima enchente, nós teremos de novo o mesmo problema, a mesma coisa, temos que tomar as mesmas decisões que nós estamos tomando hoje, se a gente não fizer definitivo. Pois é, aqui tem um último material para a gente mostrar, acabou de chegar. A Ponte do Paulistano é outro local que teve que ser interditado em Patos de Minas, a gente vai mostrar. Parece um rio, mas aqui é a rua Vereador João Pacheco. Bem naquele local ali, fica a ponte que liga os bairros Vila Rosa e Jardim Paulistano. Mas não dá para atravessar mais não. Ou seja, alagou completamente. Né? Olha, quem fez essa ponte aí tinha que ser preso. Porque é uma ponte obsoleta. Qualquer coisinha, ela fica debaixo d'água. A ponte que serve para fazer a travessia de um bairro para o outro, ela, no momento que precisa dela, ela está debaixo d'água. Isso foi planejado. Isso teve um engenheiro que fez esse planejamento. Teve alguém ali que entende de topografia, que foi ali e fez aquela ponte, e deu o ok para fazer aquela ponte. É a mesma coisa, né, que tem um bairro que está debaixo d'água ali, um loteamento que está debaixo d'água, foi autorizado pela prefeitura. Como é que a prefeitura autoriza um loteamento já com a previsão de que se chover, se o rio encher, ele vai vazar lá e vai inundar aquele espaço? Sabe, é muita culpa no cartório e é muita coisa que precisa ser revista pela sociedade patense. Esse dinheiro que se gastou nessa ponte do Jardim Paulistano, eu tenho falado disso desde que a ponte foi planejada, desde que começaram a fazer essa ponte, que é um bem obsoleto. Ela só serve para você quando estiver seco. Se choveu, não passa lá, porque se subir o córrego do Monjolo, ninguém passa na ponte, o que é um absurdo. A ponte que serve para atravessar um córrego, né, não serve, está debaixo d'água. No mínimo, a altura ficou completamente errada, né? Não, ficou tudo errado. Aterramento, a distância da ponte. O Gui, com essa a gente encerra a nossa análise. Amanhã a gente volta. Lembrando que tanto no 30 Minutos quanto no seu programa a gente terá a atualização dessa situação. A gente vai continuar mostrando, a NTV continua fazendo a cobertura de todos esses fatos envolvendo essa quantidade de chuva, esse volume de água que tem avançado aí com essa enchente do Rio Paranaíba. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite e até amanhã.